Bom dia para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem. Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Pois bem, hoje nós vamos estudar aqui, sobre a pré-história no Brasil. Eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, acompanhassem aí na página 15, página 16, Nessa apostila de vocês, nessa apostila nossa, nós já estudamos, nesse capítulo 2, sobre a introdução à arte, período paleolítico, esculturas, estudamos sobre mesolítico, pinturas rupestres, estudamos também sobre o neolítico, arte cerâmica, música, estudamos arquitetura, na pré-história. E agora chegamos na pré-história no Brasil, Nós vamos falar aqui, no decorrer da nossa aula, os registros dessa pré-história, que indicaram os seres humanos habitando no Brasil, entre 40 mil anos e 30 mil anos antes de Cristo. Pois bem, vamos lá para a nossa aula. Mas vamos falar de pré-história, como falar de pré-história sem falar antes, dos sítios arqueológicos. E o que são esses sítios arqueológicos, O sítio arqueológico é o local onde vão ser conservados vestígios do passado. Vamos encontrar registros de pessoas que vieram testemunhar evidências de um passado histórico, ou que ficaram preservados, artefatos, construções, evidência da presença humana que ocorreu no passado. Aqui nesse slide tem os principais sítios, arqueológicos no Brasil, que no livro de vocês também tem, que é no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, em Roraima, Minas Gerais, Amapá e Pernambuco. Então, aqui nós vamos, falar um pouco. E nesses sítios, arqueológicos, a gente pode encontrar, esses vestígios dessas pessoas que viveram aqui. No próximo slide tem aqui a mulher mais antiga, Luzia. Vamos saber o que os historiadores falam dela, Eles encontraram o crânio dela, um fóssil, há mais de 11 milhões, de anos. E esse fóssil, retrata que é a mulher mais antiga da América. Ele foi encontrado na década de 1970, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Eu vou deixar um link, falando mais sobre ela. Eles também falam, eles acharam só o crânio e fizeram a reconstituição como seria o rosto dela, porque os traços dela não tinham nada a ver com os traços que eles achavam e que eles já vinham estudando e acharam no Brasil. Então, vou deixar o link mais explicativo na página do Educare Box para vocês assistirem, explicando, para vocês entenderem melhor, como suporte, viu? Como falar também de pré-história e não falar de Niede Guidon, arqueóloga brasileira, e ela tem um papel muito importante. Ela estudou em Paris e ela não sabia que no Piauí tinha essas pinturas rupestres. Então, quando ela fez uma exposição em São Paulo, chegou uma pessoa e disse que perto da cidade que ele morava tinha essas pinturas de índio nas pedras, e mostrou as fotos para ela. Ela ficou encantada e ela veio até o Piauí depois de um certo tempo. Também vou deixar o link, que é muito interessante a fala dela. Ela conta vários pontos, como ela conseguiu chegar até aqui no Piauí. E ela era professora na França. E aí o que ela fez? Trouxe esses alunos para cá, para o Piauí, e eles ficaram estudando. E ela veio para cá na década de 70, Ela enfrentou, coronéis, militantes, tudo para proteger esse patrimônio, esse parque nacional. Ela trocou Paris por Piauí e ela foi, o que podemos falar dela, que ela foi a pioneira, a primeira pessoa, responsável pelo trabalho de descobertas do Museu Céu Aberto. E uma frase
que eu estava pesquisando a respeito dela, é que ela fala, né? Eu faço o presente procurando o passado. E se a gente for analisar mesmo essa fala dela, é interessante, né? É, ela procura a identidade, né? Algo do passado que ela possa mostrar e estudar, né? Quem é apaixonado por essas descobertas, né? Então é muito interessante. Eu vou deixar também o link dela. Eu espero que vocês assistam, que é muito interessante. E o próximo slide ele mostra aqui, né? O Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Muito bonito, né? Quem já teve a chance de conhecer. E aqui, animais gigantes. O que a gente pode falar sobre esses animais, né? A característica da Terra, né? Hoje é diferente de antigamente, né? A gente pode perceber que mudou, a vegetação mudou, né? E o que predominava aqui eram os campos de vegetação baixa, né? Era um clima seco e também quando era um inverno muito rigoroso. E a nossa fauna era composta por mamíferos enormes, né? A preguiça gigante, o tigre-dente de sabre. Então, eles e vários outros animais. Aí eles ficaram curiosos para saber por que esses animais, né? Por volta de 9.000 anos, 500 anos antes de Cristo, alguns desses grandes mamíferos desapareceram. Aí eles foram estudar e saber, né, e o que esses estudiosos chegaram à conclusão, né? Eles falam que foi a caça desenfreada, né? O homem pré-histórico ele tinha necessidade, né, de comer, se alimentar. E como era que ele fazia isso? Tinha que matar os animais. E essa caça desenfreada chegou nisso. Ocorreu isso, né? Ele fez uma matança desses animais. Ele precisava da pele também, né? E esses agrupamentos que viveram aqui, ele fala do fogo, né? Que o fogo, para eles, como a gente já havia estudado, né? Era algo, que a descoberta do fogo, né? Então, eles faziam fogueiras para aquecer seu corpo, cozinhar e expulsar animais grandes, né? Então, os primeiros habitantes do Brasil, eles eram caçadores-coletores, né? A gente viu no Paleolítico que eles viviam da caça e da pesca, né? E eles viviam, né? Era dos frutos do mar, né? Também. E a gente pode passar bem aqui para esse próximo slide, bem interessante, que no livro de vocês também tem, que está falando aqui dos homens sambaqui, né? O que eram esses homens, né? Era há cerca de 6.000 anos, né? O mar começou a subir no nível que está até hoje, né? E isso fica mais ou menos no Espírito Santo, por ali. E ele começou a ocupar, né? Esses povos começaram a ocupar esses lugares. E eles viviam de recursos do que o mar oferecia. Eles viviam perto, né? Do mar. E eles comiam o quê? Peixes, molúsculos. A alimentação dele era basicamente isso. Então, ele foi ocupando esses lugares, né? E vivendo desses recursos. Isso se chama os homens, né? Sambaqui. Vocês lembram quando a gente estudou no Paleolítico que os homens eram nômades, né? Exatamente por isso. Eles tinham a busca de alimento em outros locais. Já no Neolítico, ele não era mais nômade, né? Aqui acontece semelhante. Ele não precisou ficar mais indo busca de alimento em outros locais. E então, por isso, ele ficou vivendo perto dos mares. Mas aí, esses homens sambaqui, eles sumiram, desapareceram. Por quê? Porque os homens tupis, né? Os homens tupis se expandiram pela costa litorânea. Segundo os estudiosos, né? Eles povoaram, né, a terra onde hoje é o Brasil e desenvolveram a agricultura por volta de 4.000 anos, né, antes de Cristo. Isso que aconteceu com eles, né, ajudou, né, a se fixarem e melhorou a dieta dele, né? A população cresceu, eles se fixaram no mesmo local por muito tempo, eles começaram a fazer o plantio e foram melhorando cada vez mais.
Outro ponto que eu vou ressaltar aqui para vocês que eu achei interessante, né? No Neolítico, né, tinha os agricultores, né? Eles cultivaram, né, como a gente estudou, com as plantas. E aí esse homem também, ele vivia basicamente, né, era do cultivo. Então ele também entrou, ele fazia aquelas plantio das plantas medicinais. Pois bem, outra descoberta, né, para eles fantástica foi a mandioca, né, que é riquíssima em nutrientes. E eles começaram a desenvolver aí. Outra outra coisa que eu posso ressaltar aqui que o livro de vocês também falou e eu achei interessante complementar, né? Ele fala muito aqui, vamos ver o próximo slide, sobre a cultura Marajoara, né? Essa civilização. O que a gente pode ver aqui? Cerâmicas, né? Outra salto para eles, né? Nessa mesma época eles desenvolveram, né, a cerâmica. E com elas, né, o que eles faziam? Eles faziam pote para armazenar os alimentos, jarros para colocar água, outros vasos de cerâmica, né? Mais antigos foram encontrados na terra do Pará, né? Onde são datados mais ou menos entre 5.000 anos. E esses objetos de cerâmica, né, são bem elaborados. A gente pode olhar, por exemplo, né, aqui tudo muito bem detalhado. Ele tinha uma cultura muito complexa, uma agricultura variada, e ainda aos poucos, né, o estudo sobre eles, os desenhos eram bem trabalhados, como eu falei aqui para vocês, usados nesse pote para guardar alimentos, enterrar seus mortos. Então, é um tipo de civilização, algo deles, né? E o livro de vocês, ele fala sobre isso também. Ele explica, né, que, né, o grande domínio, né, técnicas empregadas em suas manifestações artísticas e culturais. Então essas cerâmicas, né, marajoaras, além da argila comum, leva a argila cinza, ossos, pedras trituradas, concha, casca de madeira, que se tornaram mais resistentes. E né, ele fala aqui também que as tintas eram feitas de urucum, genipapo, carvão, barro, e isso vai fortalecendo mais. Por isso que esses artefatos ficaram até hoje. Outra cultura que eles tinham, essa imagem tem no livro de vocês, é a cultura Santarém. Né? A cultura Santarém ela foi desenvolvida por povos que habitavam a região dos rios Tapajós, na Amazônia, destacando-se principalmente pela produção de cerâmicas com diversas utilidades, como urnas funerárias e cachimbos. Né? O que a gente pode perceber aqui, né? O refinamento dos detalhes, a técnica artística, né, pode ser observada nos objetos intactos encontrados, né? Algo que eles fabricavam. Aí essa imagem tem no livro de vocês, né? Cerâmica com aplique, antropomorfos, né? Da cultura Santarém. E eu vou deixar também uma atividade para vocês, né, no Educaribox. Eu espero que vocês façam, me dê o retorno dessas atividades, viu? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, porque o livro de vocês está bem resumido, eu procurei outras fontes de pesquisa para acrescentar na aula de vocês hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e vou deixar a atividade, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau.